para Laranjal Paulista, você tem que parar o carro, dar o balão, atravessar a ponte e cair para lá, cara. Quando eu fui ver a placa de Laranjal Paulista, eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Você vou E eu, encurtar o seu caminho. quando eu vou... Não, mas Deus queria levar para Laranjal Paulista porque ficou maior. Eu ia chegar em casa em 20 minutos, ia chegar em 54, mas eu não entendi, cara, a propósito. Mas agora, na próxima, eu já sei. E quando eu vou viajar sozinho, eu fico cantando Uhum. em línguas no carro, orando. Aí eu faço umas loucuras, eu peço para o Espírito Santo sentar comigo ali, aí vai aquela loucura daqueles que têm intimidade, sabe? Aí a viagem Ixi, vira dimensional. nossa. Aí eu falo, Espírito Santo, senta aqui comigo, o banco afunda. Ei, mano, aí pronto. Aí, Ó, o vidro é mexe, mistério. a estrutura do carro começa a estralar. Eu falo, meu Deus, o senhor tá aqui. O senhor tá aqui. Só não pode Aleluia. fazer igual aconteceu com o Tony Taylor, né? Que o púlpito rachou. Lembra dos Caçadores de Deus? Aí não dá, não. Aí tem que ter cuidado, senão vai metade do carro para frente e o resto fica para trás. Nossa, é muito forte. É que nós limitamos, cara. Nós limitamos. O pessoal tá É, chegando aí. infelizmente a gente limita demais a manifestação do Espírito Santo, né? Limita. A gente tenta enquadrar ele naquilo que a gente consegue discernir. Só que ele é Exato. ilimitado, não tem como você limitar ele. Né? É verdade. Ele estava desde o começo na criação e a gente quer criar estrutura para que ele se mova. Aí não dá. Você falou forte, né? Foi forte. Nós somos criados e quer ensinar o Criador a trabalhar. Deixa eu colocar aqui Oh, também. O amém. pessoal que já está entrando aí, Shalom, a paz do Senhor Jesus tem teu coração, seja bem-vindo. Tá bom? Hoje. Já tá entrando aí, Shalom. Opa, não, vou ter que deixar. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, profeta de Deus, Caio Aleph. Tá bom? Daqui a pouco o pastor Orco, por entrar, se apresenta. Já estamos com 90 pessoas. Pessoal, que a maioria já conhece você. Quando eu perguntei ontem quem conhece o pastor Caio Aleph, quase todo mundo colocou eu. Olha o Sérgio Então, aí. Shalom, Sérgio. Tem aí, alguns ó, irmãos pessoal, aqui que eu já estou vendo aqui que me acompanham, né? aí, ó, tá benção. Porque tem gente que acompanha a gente, pastor, mas eles não comentam na live, né? Aí às vezes a gente nem sabe, de repente parece, ó, eu te acompanho, você olha assim, mas nunca te vi lá, né? Então É verdade. é muita gente, às vezes a gente, por causa dos comentários, a gente não consegue ver todo mundo, né? Agora Sim. tem pessoas que a gente vê ali que sempre está interagindo, a gente lembra do nome, da foto, mas é benção, é Aí, ó, benção. tem gente que é a primeira vez aqui, seja bem-vindo, tá bom? O nosso canal Paulo Antero. E no sábado, às 7 da manhã, vai estar lançando aí o nosso Dunamicast, juntamente com o pastor Caio Aleph, tá bom? Amém. E vai ser benção. Às 7 da manhã já está liberado. E vai ser benção demais. Aí, ó, Olha, ó, conhecendo hoje. Para quem não Fabrício falou conhece, ali que acompanha nós dois. tem pessoal que acompanha eu, você, o Aristo. Tem um pessoal faminto aqui, rapaz. Pega um pouquinho de todo mundo. Tá sempre conectado Pessoal, às Shalom. unções, né? Isso. Aí o pessoal, hoje nós estamos aqui com o pastor Caio Aleph. Daqui a pouco eu já vou dar toda a direção para ele, tá bom? Ele vai trazer a palavra segundo o Espírito Santo colocar no coração dele, tá bom? Eu Amém. só estou aguardando mais um pouco chegar. Pastor, se apresenta aí para quem não te conhece, né? Creio que é poucas pessoas que não te conhecem. Fica à vontade. Já passa suas redes sociais já no começo da live, vai ficar gravado. Pode Para não ficar à vontade. esquecer, paz, queridos, bom dia a todos, boa tarde, né? Passou aí do meu dia, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Você que já tem acompanhado o pastor, você que está chegando pela primeira vez, já aproveite e já se inscreve. Quando você se inscreve, a unção ela vem dobrada, né? Ô, glória. Sinal de fome seja para aqueles que se inscrevem, deixa o like aí, amém? Ajude a essa mensagem, a esse canal expandir ainda mais. Eu me chamo Caio Aleph, tenho fluído aí no Ministério de Cura, no Ministério Profético, nesses últimos anos. A gente tem treinado pessoas, ativado pessoas para o sobrenatural de Deus. Eu creio que esse tempo aqui vai ser um tempo muito precioso que nós vamos ter. Então, você que deseja se conectar com essa unção e acompanhar a gente, no nosso ministério,
A minha rede social é @CaioAleph, tanto para o Instagram como também para o YouTube. Né? Caio com K-A-L-E-F-F mudo, tá? Se você colocar Caio Aleph Cura, já vai cair direto no nosso canal. Se colocar Caio Aleph Profético, vai cair no nosso canal também. Amém? Glória a Deus. Semente nessa terra fértil. Deus abençoe, meu querido, pela sua oferta. Então, o pessoal que não conhece o Caio Aleph, já se inscreve no canal dele, tá bom? Ele tem um conteúdo poderosíssimo lá, você vai aprender muito, muito. Bom, o homem de Deus. E Deus está nos unindo a pessoas aí, irmão, com o mesmo propósito. E se prepara aí que esse ano aí, né, Caio? Tem algo forte aí em São Paulo, né? Tem. O negócio aí, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Meu Deus. Até o fim do ano tem coisa aí, pessoal. Quem é de São Paulo e região, se prepara aí que vai dar tudo junto. Eu, pastor Caio, Ariston Júnior. Então já ora a Deus aí, para Deus abençoar, preparar, que vai ser forte. Pastor, Amém. agora quero passar para você aí toda a autoridade. Traz o apóstolo Robson Martins. É difícil pegar o homem, mas né, já está tentando. Então, pastor Caio vai trazer a palavra, pessoal. Vou dar liberdade total para ele. Você que está enfermo ou conhece alguém que está enfermo, já manda já o link já para os grupos, para as pessoas compartilhem aí, tá bom? Traz o Benihim. Eita, Jesus. Olha, o pastor Caio Aleph recebeu do Benihim pessoalmente, direto dele. Eu tenho um amigo que ele me chama de Caio Rim. Ele fala assim, não temos o Benihim no Brasil, mas nós temos o Caio. Eu falei, no dia que eu chegar a 10% dessa unção, você pode me chamar assim. Porque o homem é fera. Uma vez perguntaram assim para o Hernani Santos, você queria que o Benihim assoprasse em você? Ele falou, eu queria que o Benihim cuspisse de mim, rapaz. Tá de brincadeira? Quem não ia querer, né? Então, você sabe que ele veio em espírito me ativar, né? Eu não contei de você lá. Só que ele me exortou. Ele veio para me exortar primeiro. Ele me corrigiu, me repreendeu e depois ministrou em mim. Depois que ele ministrou em mim, quando eu cheguei aqui, todo mundo fizeram uma pergunta para você aí, cara. Sim. É uma dúvida. Porque tem pessoas que recebem a transferência do Benihim e não flui igual a ele. Né? Por que as pessoas não fluem igual? Então, pastor, isso foi uma análise que eu fiz lá no dia do evento com o Benihim, lá no Rio Grande do Sul. Eu identifiquei que ele ministra de algumas formas, e nem tudo que ele ministra é impartição. Né? Ele imparte sobre a vida de pessoas específicas, conforme o Espírito Santo ele direciona. Então, tem pessoas, sempre nas primeiras ministrações ele ministra cura, depois ele chama algumas pessoas específicas que ele ministra a impartição, e depois ele ministra o poder de Deus. Ministrar o poder para que o poder te toque não é impartição. É apenas para que você seja tocado, para que você seja ativado. Então, você ser ativado não significa que você recebeu, naquele momento que ele está ministrando ali, uma impartição. Agora, existe um momento que ele vai trazer uma impartição sobre você e vai trazer a ativação também. Então, quando eu comecei a observar, porque eu observo muitos ministros ministrando para entender como que cada um se move, né? Já sondei o pastor Paulo um pouco algumas perguntas quando a gente estava junto, já para entender como é que opera. Então, assim, cada um tem um meio de se movimentar no mundo espiritual, debaixo da unção, debaixo do ministério. Né? Então, você vai ver pessoas que são levantadas por Deus só para ativar. Isso eu estava conversando ontem com o pastor Rogério. Eu falei assim, pastor, nem todos foram chamados para impartir a unção. Porque isso está ligado ao nível de ministério, ao nível de autoridade. E nem todos foram chamados para ativar outros. Fazer discípulos, sim, mas para ser ativadores, não. Então, o que acontece? Imagina comigo. Benihim, ele tem dia que ele passa 2, 3 dias escondido, orando, reservado. Aí vem alguém e recebe a impartição dele. Eu te pergunto, a pessoa não tem o mesmo nível de entrega. Também o nível de entrega que ele tem, é impossível alguém alcançar esse lugar, sendo que ele está nisso há anos. Aí eu te pergunto, vai fluir na mesma intensidade? Não. Não. E o que eu aprendi com a unção também? Que existe dentro das impartições, ela vai se movendo conforme o seu nível de maturidade.
Então tem gente que fala assim, recebi uma impartição e não fluiu. O que ela faz? Ela rejeita. Não, a unção está ali. Só que existem momentos que ela só vai se manifestar quando você tiver o nível de autoridade. Imagina só alguém que está começando agora com o Senhor, começando a conhecer o sobrenatural, recebe uma impartição e Deus fala assim, não, peraí, eu vou lançar essa pessoa agora para o ministério. Aí eu te pergunto, essa pessoa vai ter estrutura, maturidade para se portar diante de levantes, diante de ataques? Dificilmente. Se às vezes a gente que já está no ministério vem umas provas, umas lutas, a gente fala, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu já tinha abandonado faz tempo. Agora imagina alguém que está assim. Então, por muito tempo, eu perguntei isso, né? Senhor, por que muitas vezes aquela unção que é impartida não manifesta na hora? Aí o Senhor falou isso, por causa do nível de maturidade. Por exemplo, quando o Beniguinho partiu sobre a minha vida, a primeira manifestação que eu senti na hora ser ativada foi o nível de fé. O nível de fé foi lá em cima. Porque toda a operação dele está ligada também ao nível de fé. Entende? Então, quando ele partiu, parecia que Deus tinha enchido um balão dentro de mim e bombeado fé ali dentro. Falei, caramba, se eu falar para um monte, vai daqui para lá, ele vai. O nível de fé, principalmente para curas, para milagres, para provisão, para liberação, deu um up. Você não via a hora de pregar logo. Você não via a hora de ministrar logo. Não, eu estava esperando só uns ali para meter a mão na cabeça. Por mim, eu faria igual o pessoal estava fazendo lá no evento, né? Terminou o evento, era todo mundo em parte comigo, porque como tinha muito homem de Deus e mulheres de Deus lá, o pessoal falava em parte. Só que eu entendia sobre autoridade no território. Eu falei, não, eu não vou em parte não. Por quê? Porque o ministro é ele. A unção que está se movimentando aqui é ele, não é eu. Se for daqui para fora, se for lá fora, eu até oro por você, mas aqui dentro não vou orar, não. Isso é reconhecer o nível de autoridade que está governando o ambiente. E muitas das vezes a gente desonra a unção assim, pastor. A gente está num ambiente onde tem uma unção que está se movendo, onde tem uma unção que está governando aquele ambiente. E quando a gente passa a ministrar sem uma direção ou sem a autorização, a gente desonra a unção. Entende? E às vezes a gente não percebe isso. Então eu comecei a entender com o Senhor que para que eu atingisse os níveis de unção, tem muita unção que eu recebia 4, 5, 6 anos atrás, que está começando a se manifestar agora, porque o nível de maturidade hoje é maior do que naquele tempo. Né? Então, por exemplo, eu ainda anseio em ressuscitar os mortos. Há mais ou menos uns 6, 7 anos, eu tive com o pastor Hernani Santos, né? Ele foi meu pastor durante um tempo, um curto período de tempo, e eu fui lá e pedi impartição para ele. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero ressuscitar morto. Aí ele impartiu. E eu estava com mais um irmão, o irmão falou bem assim, eu não senti nada. Eu falei, irmão, mas quem disse que é pelo sentir? Foi impartir, está no teu espírito. A partir do momento que você rejeita porque você não sentiu, você acabou de dizer assim, essa unção que veio, eu não quero. Por quê? Porque eu só aceito se eu sentir ela. É isso que muitas das vezes a gente faz. Então, eu recebi. E aí Deus, de tempo em tempo, Deus fala, Ele traz a visão, Ele me mostra. Ele fala, essa unção aqui, ela está perto de se manifestar. Se prepare, eu preciso que você mude a intensidade da busca, a intensidade do jejum. Eu quero que você comece a meditar em tal coisa. Por quê? Porque aquela unção ela está vindo para o tempo para se manifestar. É isso que eu aprendi com o Senhor. Então, por exemplo, nós temos falado sobre a movimentação dos anjos, e portais dimensionais, acesso a dimensões espirituais, que outrora, lá atrás, para mim, não fazia tanto sentido. Pelo contrário, eu fugia desse tipo de assunto. Não dos anjos, mas desses acessos a dimensões. Por quê? Porque não entrava no meu nível de maturidade. Que é o que acontece muitas vezes que as pessoas pegam e fazem o quê? Se levanta contra quem está fluindo no nível maior do que ela e já começa a acusar, né? Heresia, é mentira, é engano. Só que às vezes a gente não tem a maturidade para discernir aquilo. Então, desses últimos meses, Deus falou assim, vou te levar para um novo nível. E aí, na hora, Deus começou a abrir um monte de coisa. Aí começou a trazer sobre portais, sobre códigos de eternidade, sobre acessos. Eu falei, Jesus, mas o que é isso? Para mim não fazia sentido nenhum antes. Eu falei, Senhor, me ajuda. Ele,
intensifica a oração em línguas. E aí Deus começou a conectar pessoas para que eu descobrisse que aquilo que ele estava dizendo para mim não era coisa da minha cabeça. E aí teve uma profetisa que eu ouvi ela, mandaram um livro dela para ouvir, eu comecei a ouvir. Na hora, pastor, eu parei assim, eu falei, peraí, eu já ouvi isso daqui. Aí eu vou lá nas minhas anotações, eu falei, aqui, ó, Deus me falou sobre isso comigo há 4 anos atrás. E eu coloquei ali, observação, ver se é verdade ou não é. Por quê? Porque eu não tinha maturidade. E aí quando ela começou a falar, caramba, Deus já falava comigo acerca disso, mas eu não conseguia discernir. Então existem fases que a unção vai fazer isso. Por quê? As pessoas acham o quê, pastor? Que a unção, você ministrar em alguém, ela cair tocada, acabou, maravilha, pronto. Aquilo ali é unção. Não. Aquilo é manifestação do poder. A unção, ela traz sobre você o quê? Capacitação, habilitação, separação, no sentido de separar você para algo. Por isso, quando a gente unge algo ao Senhor, consagra algo ao Senhor, o que a gente faz? A gente separa. Então, quando a unção ela vem sobre alguém, no mundo espiritual ela é discernida como aquela pessoa, aquele objeto foi separado, ele pertence ao Senhor. Entende? Então a unção ela começa a atrair sobre você capacitação. Ela começa a despertar dentro de você o anseio, a fome e a sede para mergulhar em assuntos específicos. Por quê? Porque ela está para ativar aquilo dentro de você. Então, quando a gente passa a entender que não é porque uma unção não está se movimentando, eu não recebi, a gente rejeita ela. Nós precisamos entender que a unção ela habita em nós, ela está armazenada e que tem um tempo dela ser despertada. Né? Agora, o que é impartição? Porque tem muita gente que recebeu uma oração e fala assim, eu recebi impartição. Não, a impartição ela tem que ser proclamada. Ela tem que ser intencional. Né? Ela tem que ser liberada, porque o mundo espiritual, pastor, diga assim, ó, o mundo espiritual ele se move por decretos. Então não existe ontem, não existe amanhã, existe o agora no mundo espiritual. Por isso que, por exemplo, quando o Senhor vai mexer com libertação, existem coisas que estão testemunhando acerca daquela pessoa, ecoando coisas que estão ligadas lá atrás. Porque o mundo espiritual entende como hoje, como agora. E às vezes a pessoa fala, não, mas foi há 20, 30, 40 anos atrás. Eu nem lembrava mais. Você não lembrava. Mas a memória do mundo espiritual é agora. Então, assim que o mundo espiritual se movimenta. Então, a unção que foi liberada lá atrás, no mundo espiritual, ela ecoa como se estivesse fluindo agora. Só que eu preciso me alinhar a essa dimensão de Deus. Né? Trazer, de fato, o pleroma, que significa já está feito, que é o tempo da eternidade, para o tempo que nós chamamos hoje de cronos. Ou seja, na eternidade já foi estabelecido, já foi feito, já foi edificado. Agora eu preciso me alinhar, me posicionar dentro dessa dimensão onde a realidade do mundo espiritual da eternidade se manifeste no meu agora. E aí vai levar tempo de maturidade, de crescimento. Deus ele vai mover o seu caráter, Deus ele vai mover a sua... E, meu irmão, se alguém falar assim, recebi a unção hoje, mudou tudo de um dia para o outro. Muito difícil. E Deus ele vai arrancar muita coisa de você. Existem coisas dentro de nós que muitas vezes bloqueiam a manifestação do poder do Espírito Santo. Já pensou se Deus levantou orgulhoso? O que vai acontecer? Ele vai ministrar, mas ele ao mesmo tempo vai cair, porque a palavra diz que o orgulhoso, o soberbo, Deus abate, Deus rejeita. Então a unção vai testemunhar contra ele, por mais que ele esteja fazendo algo, mas a unção vai vir contra ele. Forte. Então, às vezes a pessoa recebe, eu vou falar de mim, eu já recebi transferência de homem de Deus que virou minha vida de ponta cabeça. Deus mudou tudo. Né? E aí a gente tem que ter maturidade para entender, opa, esse é o processo. Agora vem a cobrança, Deus arrancar coisas, né? Colocar no lugar. A pessoa já acha que vai fluir na manhã. Pode fluir algumas coisas, né? Pode. Mas Deus Sim. precisa de um processo de maturidade, né, pastor? Deus nunca vai te levar para um nível maior sem antes mudar o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus ele preserva a unção e ele preserva as pessoas que vão ser tocadas através da sua vida. Então, se ele não moldar você antes, você pode ser uma pedra de tropeço, uma pedra de tropeço ungida na vida de muitos filhos dele. E aí a palavra fala, né? Ai daqueles que fizeram um dos meus pequeninos tropeçarem. Então, quando Deus ele libera, Deus não...
Deus é diferente da gente. Às vezes a gente se movimenta de forma irresponsável. Deus não. Ele sabe o peso que aquilo ali causa. Ele sabe o que afeta na vida de uma pessoa. Ele sabe o que afeta no mundo espiritual. Então, uma das coisas que eu sempre falo, pastor, que é um texto que a gente só usa no culto de ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Na semana da ceia, a pessoa quer parar e se examinar. Não, tem que ser todos os dias. Todos os dias você tem que parar e ver. Peraí, eu estou alinhado com o Pai? Eu estou alinhado com a verdade? Eu estou alinhado com o reino? Teve uma pessoa que comentou aqui, ó, eu sou um pouco orgulhoso. Começa aí. Já começa no reconhecer. Mas não adianta só reconhecer, você tem que deixar ele arrancar de você. Né? Tem que deixar ele colocar a mão, e muitas vezes vai doer. Ele vai te puxar, ele vai te separar, ele vai te esvaziar de tudo que tem à sua volta, de pessoas para confrontar você, para alinhar você. Entenda, o diabo afronta, Deus ele confronta, só que o confronto de Deus te alinha. Né? Eu não lembro quem fala, acho que é o pastor Hernani Santos, ele fala assim: primeiro Deus te abate para depois te promover, o diabo te promove para depois te abater. E é exatamente assim. Deus só promove aquele que já morreu. Não é aquele que já não é mais ele quem vive. Não é a si mesmo quem vive, mas Cristo vive. Então, quando Deus está te abatendo, está te diminuindo, está te pressionando, fique tranquilo. Porque Ele está fazendo isso para quê? Para que você tenha impulso para crescer. E aí vai. Forte. Pegou aí, pessoal. Ó, o pastor Caio deu muitas respostas aqui dentro de muitas perguntas que eu vi aqui. Então, fique ligado aí, vai anotando que ele está dando chaves aqui poderosas, hein? Então, já guarda o teu coração, se prepara aí que o negócio vai ficar estreito. Fique à vontade, pastor. Deixa a Espírito Santo de Deus te guiar. Irmãos, o tema que eu fui convidado hoje foi para falar sobre cura. Mas nos comentários aqui tá... Fala de anjo. Não, viu? Deixa depois a gente fala. Qualquer coisa, pastor, depois a gente faz a parte 2 dos anjos. Pode ser. Aquilo que eu conforme o Espírito Deus te guiar. Se quiser falar de unção, de anjo, de cura, a live hoje eu convidei você tem liberdade. O que você quiser falar, você fala. Amém. Vamos lá, mas vamos seguir. Eu senti paz acerca de cura aqui. A gente vai falando e o Espírito Santo ele vai movendo. Quando a gente fala sobre cura, pastor, infelizmente a gente encontra muita resistência ainda. Não como antes, né? Existem aqueles que anunciam veementemente que Deus não cura mais. Existem aqueles que estão meio aqui, meio ali, que são aqueles que falam assim, olha, Deus ele cura quando ele quer. É aquele que está na dúvida. Vamos chamar esse do crente morno, né? Eu não sei se eu fico com a verdade ou se eu fico com o engano. Estou descobrindo ainda. E aí existem aqueles que creem de verdade, de todo o coração, com toda a intenção, que Deus ele cura. Qual que é o problema que a gente encontra hoje referente à cura? Não é a falta de manifestação em si, mas é a falta de fundamentos acerca da cura. Quando a gente fala de salvação, ninguém tem dúvida de que Deus salva. Ninguém tem dúvida. Se você falar assim, olha, se chegar alguém aqui agora e falar assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, essa pessoa vai ser salva? Você vai falar, claro, vai ter festa nos céus, aleluia, os anjos vão aplaudir, vai ter bolo no céu, o pão celestial, pronto. Mas e quando a gente fala de cura? A gente pega e diminui. Por quê? Porque a falta de ensino leva as pessoas ao engano. Então é muito mais fácil eu crer somente na salvação do que na cura. Porque quando nós falamos de cura, e principalmente de cura divina, porque há uma diferença. O que é cura divina? Às vezes a gente fala bem assim, vamos fazer, venha receber aqui o dom de cura divina. Não existe o dom de cura divina. Vamos fazer aqui uma campanha de cura divina. Você pode fazer, mas o que de fato é a cura divina? Cura divina é tudo aquilo que Cristo fez, está nas Escrituras, e você toma posse por meio da fé. Isso é cura divina. A cura divina não é a manifestação dos dons de curar. A cura divina não é a manifestação do poder de cura. Não é a manifestação da unção de cura, é a manifestação da fé dentro daquilo que Cristo já fez na cruz. Então a palavra diz em Isaías 53 que Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas doenças, as minhas enfermidades, e que pelas suas pisaduras eu fui curado. Ele não disse que eu vou ser. Ele não disse que eu serei.
Ele não disse que se eu pagar, se eu fizer o dízimo, mandar o dízimo ali, a oferta, se eu tiver casado ou não tiver casado, se eu estiver congregando, se eu não estiver congregando. Não, ele disse que eu já fui. Ele não colocou uma condição. A única condição é você crer. Quem coloca condições para que pessoas não sejam curadas não é Deus, somos nós. Muitas das vezes baseadas em experiências que nós tivemos. Então, às vezes, a gente teve uma experiência ruim porque nós aprendemos errado e falamos que Deus não cura porque um dia eu orei por alguém e não aconteceu. Ou seja, a minha experiência é maior do que a verdade, do que as escrituras. Jamais. Então, quando a palavra diz que Jesus levou sobre si, esse levou, eu fui pesquisar no original, significa assim, tomou com violência. Ou seja, Jesus ele tomou com violência, ele arrancou de você toda doença e enfermidade, toda maldição de doenças e enfermidades. Ele não perguntou assim, Paulo, você me dá essas doenças e enfermidades? Não, a palavra diz que ele tomou, ele levou. Mesmo antes de você decidir entregar, ele já arrancou de você. Agora você decide carregar se você quiser, mas ele já levou. Se alguém chega para mim e fala assim, Caio, me dá sua mala de viagem aí que eu vou levar para você porque tá pesada. E eu deixo a pessoa levar, eu vou falar para ela que não, deixa que eu carrego, mas já tem alguém carregando. Então Jesus, ele tomou. E essa palavra que ele tomou, ele arrancou com violência, também está ligado a uma palavra que vai dizer que ele levou para longe. E foi um momento em que o pai se afasta do filho na cruz. Então Jesus, ele foi feito como aquele animal que era lançado no deserto para afastar o pecado, a iniquidade do povo. Então, a única pessoa, pastor, que Deus enfermou, que Deus lançou doenças e enfermidades, foi o Senhor Jesus. Foi o único que Deus enfermou. Então, através de Jesus, Deus trouxe o que? A remissão. Não só no nível espiritual, mas das alma, corpo e espírito. Porque eu te pergunto, qual é a probabilidade de alguém que está doente fazer a obra de Deus? Muito difícil. Ela pode até conseguir fazer, mas ela sempre vai estar o quê? Limitada. Já pensou se os discípulos chegassem e falassem, não, porque eu tô com umas dores nas costas, nas pernas, eu tô com câncer, com tumor. Aí o Senhor falava assim, olha, preciso que você vá lá em Samaria. Ah, Jesus, não dá. Aí às vezes ele ia estar lá, tinha uma semana para chegar, conjecturando, irmão. Tinha uma semana para chegar, o cara levava 40 dias. Onde você tá, Pedro? Ô, senhor, eu passei aqui no doutor Lucas aqui para ele dar uma olhada na minha coluna. Não, mas o povo está precisando agora da salvação. Tá, Jesus, mas é porque eu tô com uma dor, né? O senhor me entende. Não, querido, Deus ele veio trazer cura completa. Doenças e enfermidades faz parte de uma maldição que entrou no mundo por causa do pecado. E muitas das vezes nós tratamos o pecado, né, a doença, como algo que é Deus quem coloca. Eu já cansei de ver pessoas dizendo isso. Não, Deus está usando as doenças e as enfermidades para me tratar. Só que passou a mesma pessoa que diz isso, é a mesma pessoa que está indo no posto de saúde buscar tratamento. Então, peraí, se Deus está me usando, está usando isso daqui para me tratar e eu não recebo oração porque eu acho que é um tratamento de Deus, porque senão eu vou desobedecer, por que você está indo no posto de saúde então? Não, porque Deus está usando para me tratar. Aí temos irmãos aqui que eu acredito que são pai e são mãe. Eu quero que você responda aqui. Se o seu filho te desobedecer, imagina que você está no culto, ele começa a pular nas cadeiras, o pastor está pregando, ele começa a batucar na bateria. Aí eu te pergunto, você teria coragem de olhar para ele e dizer, você vai ter um câncer, você vai ficar com um tumor, você vai ser paralítico, você vai ser cego. Esse é o seu castigo até que você aprenda. Pastor, nem a pior pessoa do mundo teria essa coragem de fazer. Assim eu acredito. Muita gente vai falar, misericórdia, está repreendido. Queima, Jesus. E por que a gente faz isso com Deus, então? A gente joga a culpa em Deus, como se Deus fosse o causador de doenças e enfermidades. Por que a gente diz que Deus é quem coloca? Então a gente precisa entender o caráter de Deus. Tem muitas pessoas, pastor, que estão presas a doenças e enfermidades que nem é o diabo que coloca sobre ela, é ela que traz a existência.
A palavra diz que da nossa boca sai bênção e maldição. Vida e morte está no poder da língua. Tem pessoas que estão sendo professores do diabo. O diabo senta assim e fala, olha, aquela ali sabe amaldiçoar melhor que eu. Anota aí, demônios, anota aí. Nossa, Olha, aquela maldição ali, ó, chega, foi rápido. Anota aí. Então, a palavra diz que o que nós ligamos na terra é ligado no céu. Então, tem pessoas que ela mesma produz doenças e enfermidades sobre a vida delas. Eu conheço pessoas que eu chamo de ímãs de enfermidade. Ela não pode ver ninguém doente que aquilo ali acontece na vida dela. Ela passa a ver alguém com o braço quebrado, no outro dia ela está com o braço quebrado. Misericórdia. E muitas das vezes, pastor, isso está ligado a nível de carência. Porque existem pessoas que elas usam doenças e enfermidades para terem presença de pessoas perto, para terem atenção. Então, muitas das vezes, essas pessoas elas não querem ser curadas. Tem alguém aqui que perguntou de Jó. Aí eu te pergunto, né, o texto mais polêmico que eles perguntam. Vamos lá. Vou fazer algumas perguntas básicas. Quem tocou em Jó? Foi Deus ou foi o diabo? Forte, hein? Segunda coisa, a palavra diz que Jó não conhecia Deus. A palavra diz o quê? Que Jó fala assim, antes eu te conhecia de ouvir. Ou seja, Jó não tinha relacionamento. Jó se movia por aquilo que ele ouvia. Ele era temente ao Senhor por aquilo que ele ouvia. Então, se o pastor Paulo falasse assim, olha, irmão, se você subir um monte 10 dias, descalço, Deus vai te curar. Jó, opa, vou fazer. Se eu chegasse e falasse outra coisa, ele ia fazer. Então, ele se movia não porque conhecia, ele se movia por medo. Era por isso que ele ofertava ao Senhor, ele levantava altar ao Senhor. Então, ele não conhecia a Deus verdadeiramente. A prova é tanto que quando ele se levanta, porque tem gente que fala assim, não, Jó recebeu passou pela prova sem nunca amaldiçoar nada. Não, ele amaldiçoou o seu dia de nascimento. Ele questionou o Senhor. Ele chega para o Senhor e começa a perguntar várias coisas. O Senhor fala assim, Jó, cinge o teu cinto aí. Ou seja, agora se posiciona como um homem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde você estava quando eu criei tal coisa? Aonde você estava quando eu fiz tal coisa? Agora vamos trazer para o nosso dia. Por que tem muita gente dentro da igreja que diz que crê em um Deus que cura, mas ela vive doente? Porque uma coisa é você dizer que crê. Tem muita gente que crê, mas tem muita gente que ao mesmo tempo que crê está andando em incredulidade. Eu creio que o Senhor cura, mas na hora de fato de colocar aquela fé em ação, ela é incrédula. Ela sempre tem as barreiras, ela sempre tem as limitações. Queridos, eu fico com o que a palavra diz. A palavra diz que Jesus levou sobre si. Entenda, na antiga aliança era sombra. Era sombra. O pessoal não conhecia Deus de verdade. Por isso que você vai ver que eles olhavam para Deus com medo. Toda vez que eles faziam, a palavra é o seguinte: se vocês andarem, me obedecerem, cumprirem o que eu digo, a bênção, a proteção, o guardar, o proteger vai estar com você. Aí o povo começava a viver essa proteção de Deus. O povo fazia uma aliança com Deus. Passava um tempo, o povo fazia o quê? Quebrava a aliança com Deus e fazia aliança com outros deuses. Ou seja, quando eu saio debaixo da proteção de Deus, eu abro legalidades para que o inimigo ele venha me tocar. Não, mas eu estou na igreja. Às vezes, pastor, a pessoa está na igreja, mas não significa nada. Ela está lá, mas o coração dela não está no Senhor. Ela está lá, mas ela, ao mesmo tempo que ela está lá, porque ela acha que é igual ter a Bíblia no Salmo 91 aberta. Eu nunca consegui expulsar demônio com a Bíblia aberta. Eu nunca fiz assim, ó, demônio, Salmo 91, sai! Tem muita gente que está com isso daí aberto. Aí eu te pergunto, vai expulsar demônio? Não vai. Só vai deixar as páginas amarelas cheias de poeira. Mas não vai mudar nada. Por quê? Porque ela tem que ser real dentro de você. Ela tem que ser viva. Você tem que usar a autoridade que ele te deu. Olha só que interessante. Salmo 103, verso 1, diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça, bendiz a minha alma ao Senhor, e todas as minhas entranhas seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Estou lendo as escrituras. Aí tem gente que fala assim, não, mas
na nova aliança e na antiga aliança. Está aqui, ó. É Ele quem perdoa os seus pecados. Todo mundo dá glória a Deus, aleluia. Eu creio. E cura de todas as suas enfermidades. Opa, então peraí. Lá atrás, Davi estava dizendo o quê? Minha alma, entenda, glorifique ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Por quê? Porque é Ele que perdoa todos os meus pecados e cura todas as enfermidades. Aí o verso 4, ele resgata da sepultura a tua vida. Nós estávamos em condenação de morte por causa do pecado. O preço do pecado é a morte, ou seja, nós estaríamos debaixo da miséria, de doenças e enfermidades e da morte por causa do pecado. Então isso fala de nível alma, corpo e espírito. Então Jesus ele vem e nos resgata de tudo isso. Agora pense, Davi ele recebe essa revelação antes do Messias ser enviado. Antes de Jesus de fato oficializar essa manifestação. Ele já estava conduzindo a vida dele, o coração dele para um nível de fé. E ele diz, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura de todas as suas enfermidades. É Ele quem te resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ou seja, fomos resgatados e hoje nós vivemos debaixo do amor dele. Não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que ele fez. Ele sacia de bens a tua existência. Isso fala de prosperidade, vida em abundância. Tem gente que acha que vai viver a vida em abundância lá no céu. Lá no céu você vai viver, com certeza. Mas a vida em abundância aqui. É agora. Porque a vida de Cristo eu preciso manifestar aqui, não é lá no céu. Tem muita gente, pastor, que ouça o seguinte: não, irmão, fica tranquilo. Porque lá no céu não haverá dor. Lá no céu você vai ser curado. Beleza. Lá no céu tudo bem. Aí eu vou passar o resto da minha vida aqui escravo de doenças e enfermidades por não conhecer aquilo que Deus fez a meu respeito. Eu li esse livro aqui que mudou meu ministério. Curar enfermos e expulsar demônios, T.L. Ele fala numa parte do livro o seguinte: imagine que você tem um testamento. E aquele testamento ele diz tudo aquilo que você tem direito. Ele está destinado para você. Tem o seu nome aqui. E ali está tudo a seu respeito. O direito à cura, a salvação, a restauração, vida em abundância, tudo. Tudo. Só que se eu não tiver o conhecimento desse livro, desse testamento, o que vai acontecer? Qualquer pessoa que vier falar, pastor, ela vai conseguir me enganar. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. O que destrói o homem? A falta do conhecimento. Tem uns que buscam conhecimento demais e não é sensível ao Espírito Santo. Tem outros que querem só o Espírito Santo, mas não querem aprender com o Espírito Santo. Palavra e Espírito, poder e palavra, eles caminham junto. A palavra diz que o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. As pessoas leem só até aí. Aí fala, nossa, viu? Tem que conhecer, mas tem algo por trás. O texto continua dizendo, porque vós, sacerdotes, não ensinaram o meu povo. E por isso eu vou te rejeitar. Ou seja, o primeiro papel é de quem está à frente ministrar, ensinar. Não aquilo que eu tenho como experiência. Experiências não podem se tornar doutrina. Eu tenho que ensinar aquilo que está na palavra. Então, pastor, quando eu falo, eu tive uma experiência, minha experiência, eu deixo bem claro. Quando eu falo a palavra diz isso, é outra coisa. A palavra é maior do que a minha experiência. Nós estávamos falando sobre experiências aqui agora há pouco, antes de entrar. Mas é as nossas experiências. Mas por que nós temos essas experiências? Porque nós cremos na palavra. Então, quando eu acesso essa realidade, Deus me libera sobre as nossas vidas e experiências. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender o que a palavra diz a meu respeito. O que ela fala a meu respeito. Porque se eu não tenho entendimento, quando eu comecei, irmãos, a meditar sobre cura, buscar entender sobre cura, muita gente falava o quê? Não, porque Deus ele cura quando ele quer. Né? A cura é um tratamento de Deus. E qual que é o final do tratamento? Normalmente, né? Vai para a morte. Então aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, fica tranquilo. Não, porque Deus está me tratando. Aí eu penso assim, pastor, minha opinião. Será que Deus é tão fraco ao ponto de falar assim, eu vou colocar uma enfermidade nessa pessoa para ela me buscar? Não, querido, não é Deus. O problema é o quê? É que a gente só lembra do Senhor quando a gente está na pior.
Uau, forte, hein? Porque são poucas as pessoas que estão vivendo o sobrenatural de Deus e falam assim, Deus, ainda estou aqui. Você vai ver, às vezes Deus começa a prosperar pessoas, começa a levantar pessoas, ela para de orar, ela para de buscar, ela para de se entregar, porque ela fala assim, nossa, agora eu vou aproveitar. O ato de muitas vezes nós aproveitarmos aquilo que Deus está fazendo, nos arranca do lugar secreto sem a gente perceber. Então muitas das vezes a gente está fazendo isso. Aí a gente tenta todos os meios, todos os caminhos, e aí quando nada dá certo, a gente fala, opa, tem Deus, ó, Deus é poderoso, mas Deus sempre tem sido a última opção. Então tem gente que fala assim, ó, vamos buscar primeiro o reino de Deus. Falar é fácil, agora viver isso que é difícil. Então na cura, às vezes a gente está fazendo isso, está culpando Deus pela consequência de muitas coisas que a gente faz. Veja só que tem gente que fala que Deus ele coloca doenças e enfermidades. Mas aí não faria sentido Jesus vir e arrancar e Deus colocar. Seria como se fosse, olha, você pecou, eu coloco. Aí Jesus fala, você pediu perdão, eu pego e arranco. Né? Então você pecou, Deus coloca. Jesus fala, opa, se arrependeu, eu tiro. Só que Atos 10:38, o que nos falta é conhecer de fato as Escrituras. Atos 10:38 fala o seguinte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, vírgula, porque Deus era com ele. Então perceba que Jesus ele andava por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Jesus ele trata doenças e enfermidades como opressões malignas. Entenda, doença não glorifica a Deus. O que glorifica ao Senhor é a cura. Glória a Deus. E eu entendo o que, pastor? A cura, para nós que nascemos de novo, precisa ser uma realidade. Uma realidade. E não algo tão distante. Para quem não conhece o Senhor, a cura é um sinal da demonstração do amor de Deus. Agora, para a gente que nasceu de novo, a cura precisa ser uma realidade. Vou falar algo aqui que vai ser meio polêmico, mas tente entender comigo antes de julgar. Quando a gente peca, o pecado não é contra a natureza de Deus, não é contra aquilo que Deus falou para a gente viver? Não é isso o pecado? Eu vou contra a natureza de Deus? E aí a gente pede perdão, porque nós pecamos, nós falhamos. E por que a gente não pede perdão quando a gente fica doente? Uau. Quando a gente fica enfermo? Sendo que doenças e enfermidades é contra a natureza de Deus. E o pior, nós declaramos que Deus ele coloca. Já parou para pensar assim? Às vezes a gente aceita muita coisa e não para refletir. Se o pecado vai contra a natureza de Deus e quando eu atuo, ou seja, quando eu faço a prática do pecado, pratico, eu estou indo contra a natureza de Deus, eu estou confrontando a Deus, isso é pecado, eu preciso me arrepender. Por que quando a gente fica doente, a gente também não pede perdão? Forte. Sendo que ele disse que ele já trouxe a cura. Deus fala para o povo de Israel o seguinte, eu sou o Senhor que te sara. Algumas versões vão dizer, eu sou o Senhor que te cura. Não foi o pastor quem disse. Não foi Moisés quem disse. Não foi Arão quem disse. Entende? Não foi. Quem disse foi o próprio Deus. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele diz, o que ele promete, ele cumpre, ele faz, acabou. Nenhuma praga chegou à tenda do povo de Israel. Por quê? Porque a palavra do Senhor não caiu por terra. Céu e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Caio, mas eu estou aqui no mundo. Eu estou sendo afligido por doenças, por enfermidades, mas a origem não está em Deus. A doença entrou no mundo por causa do pecado. Querido, entenda, a luta do diabo não é contra Deus. Tem gente que pensa lá, Jesus e o diabo no ringue, um contra... Querido, o que o diabo entendeu? Que se eu me levantar contra os filhos de Deus, a grande maioria deles se levanta contra Deus. Qual que é a primeira coisa que acontece? Você está fazendo algo, pastor, as coisas saem do lugar, sai da ordem, o que as pessoas fazem?
fazem? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas peraí, você tem que se posicionar contra quem está te levantando. Deus, por que eu estou passando pela prova? Senhor, por que o Senhor permitiu? Peraí, Deus permitiu? E se for o diabo lançando contra a sua vida? Então a gente muitas vezes é ensinado a perguntar para Deus diretamente como se Deus fosse o causador. Não, porque se aconteceu, foi Deus que permitiu. Querido, uma vez Deus falou o seguinte para mim. Eu estava no trabalho, ele mostrou uma escada. Ele falou, sobe até o segundo degrau. Eu subi. Ele falou assim, você consegue subir até o último? Eu falei, consigo, Senhor. E se você subir, o que vai acontecer? Eu falei, eu vou chegar lá em cima. Aí o Senhor falou assim, só que você vai chegar sem eu estar te cobrindo. Aí eu, como assim, Senhor? E aí o Senhor falou assim, quando você anda até onde eu te mando, eu te cubro. Mas quando você tenta fazer algo por conta própria, mesmo que você tenha capacidade, mesmo que você consiga, você está se movendo sem a minha direção, sem a minha cobertura. Qual texto que o Senhor me trouxe isso daí? Lá do povo de Israel no deserto, Deus falou o que para eles? Olha, quando a nuvem levantar, vocês vão. Mas o povo podia andar sem a nuvem? Podia, tinha capacidade? Tinha. Mas o comando era o quê? Quando a nuvem levantar e começar a andar, vocês vão. Quando ela parar, vocês param. Tem gente que a nuvem já andou, passou há tanto tempo, a pessoa está lá, esperando a nuvem. Tem outra que a nuvem parou, Deus falou para ela, descansa. Aí ela fala, não, mas eu consigo, porque eu tenho os dons, eu tenho a unção e eu vou. Aí vem o tanto de ataque, o tanto de levante. Aí ela, por que isso está acontecendo, Senhor? Por que isso está acontecendo? Por que tanta luta, tanta batalha? Por que está avançando? Não, muitas das vezes não é porque você está avançando, muitas das vezes é porque você está sem a cobertura. Porque qual que era o papel da nuvem? Era trazer proteção e direção. De dia, ela protegia do sol, mas ela também dava direção. De noite, ela se transformava em coluna de fogo para trazer o quê? Aquecimento para o povo e livrar de todo animal. Ou seja, quando você anda debaixo da cobertura de Deus, daquilo que Deus diz, você está protegido. Então, o diabo ele sempre vai tentar nos alcançar com doenças e enfermidades. Mas a questão é como eu me posiciono. Como eu me posiciono diante disso? Como que eu vou me posicionar? Eu sei que para muitos, pastor, isso daqui está confrontando os ensinos errados. Está confrontando muitas coisas. Veja só comigo. A palavra diz que o ladrão, vamos usar esse versículo. Eu sei que fala de uma coisa, mas dá para a gente refletir em cima dele. João 10,10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Aí eu te pergunto, o que doenças e enfermidades fazem? Ela rouba, mata e destrói. Ela rouba a sua saúde, rouba a sua energia. Ela começa a destruir o seu corpo. E o final dela é o quê? É a morte. Eu nunca vi, pastor, alguém com câncer dizer assim, uau, glória a Deus, fui abençoado com câncer. Fui abençoado com tumor, obrigado, Jesus. Eu nunca vi. Primeira coisa que a pessoa faz é o quê? É querer orar. Aí quando ela não consegue a cura de imediato, ela fala o quê? É Deus tratando. Só que essa mesma pessoa que fala que é Deus tratando não está buscando Deus. E aí como é que fica? Então nós precisamos entender o que a palavra diz. Eu fico com o que diz as Escrituras. Se a Escritura diz que Jesus levou sobre si, meu irmão, ele levou e acabou. Agora, nós muitas das vezes temos empecilhos e não tem a ver com o Senhor. Por exemplo, quantas pessoas estão, pastor, debaixo de mágoas? O Senhor mesmo pode me dizer isso, que o Senhor faz atendimento com o pessoal para libertação? Quantas pessoas carregam mágoas, iras e não liberam perdão? Segundo alguns cientistas, isso já fala na palavra, mas os cientistas comprovaram, que muitas pessoas que têm câncer, células cancerígenas, são geradas a partir do momento que pessoas têm mágoas e ira armazenadas em si. E o que é a célula cancerígena? Como que ela se levanta, se inicia? Quando ela se revolta contra as outras células.
Quando ela sai da obediência e ela se torna rebelde. E ela se rebela contra o fluxo natural e agora ela começa a matar as outras células. Pastor, o que a rebeldia faz? Exatamente a mesma coisa. O que o diabo faz? Fez, ou melhor, lá no seu início, exatamente a mesma coisa. Então a célula cancerígena, ela começa assim. Então muitas pessoas estão presas a doenças e enfermidades por causa de mágoa, porque não libera perdão. E isso dá acesso para espírito de enfermidade. Tem muita gente que fala assim, mas o que é o espírito de enfermidade? Como que eu identifico? Você vai no médico, você faz tratamento, você faz consulta, você faz bateria de exame, o médico olha para você e fala, não tem nada. Só que você olha e fala, não, eu estou sentindo. Você sente no seu corpo, o médico fala, você não tem nada. Aí ele fala o que para você? Vou te encaminhar para um psicólogo. Aí chega lá no psicólogo, ele te manda para o psiquiatra, aí fica nisso. No final vai falar isso, não, você tem problema mental. Não, ela está tendo reações do mundo espiritual de aberturas de legalidade que está aprisionando o corpo dela. Então isso é espírito de enfermidade. Eu não sei, para mim os comentários pararam aqui, não sei se os irmãos foram arrebatados, se estão anotando. Não, E aí, pastor, o que acontece? Só tá catando, só. Jesus, em um determinado momento, a palavra diz que Jesus estava no templo. Lucas capítulo de número 13. E de repente veio uma mulher que está encurvada há 18 anos. A palavra diz que Jesus olha para aquela mulher e ele discerne. Opa, ali não é doença. Doença é tudo aquilo que é diagnosticado. Enfermidade é tudo aquilo que tem origem espiritual. Existem momentos que Jesus está ministrando nas Escrituras, que ele dá comandos específicos e aquilo ali está ligado a doenças e outras a espíritos malignos. Eu estou para fazer uma live sobre isso lá na minha plataforma. E aí o que acontece? Jesus olha para aquela mulher de Lucas 13 e fala assim, olha, ela está aprisionada, ela está cativa por um espírito de enfermidade, que a mantém desse jeito. Ou seja, tem pessoas que estão cativas há anos com doenças que são manifestas através de enfermidades. E elas não percebem. E elas não entendem isso. Tem pessoas, pastor, que infelizmente já se acostumaram com doenças e enfermidades. Eu converso com muita gente, elas falam assim, olha, eu já me acostumei a viver com essa dor. Quanto tempo você tem? Ah, tem 20 anos, já me acostumei. Só falta ela criar um RG, um CPF, porque ela já trata tanto como parte da família a minha dor, o meu problema, e só falta colocar o CPF da doença ali e o sobrenome dela. Pronto. Agora nos encontramos outras pessoas, pastor, que infelizmente elas não querem ser curadas. Por quê? Porque muitas das vezes não querem perder o que? O benefício. Né? O INSS, a aposentadoria. Eu lembro de um vídeo que eu vi de uma irmã que mandou uma mensagem pra... E ela mandou, acho que muita gente viu isso. Ela falou assim, bispo, eu quero oração para passar na perícia do INSS, que eu tenho um problema assim. Na hora que o bispo olhou assim, peraí, ela quer oração para... Não é para ser curada, não, é para permanecer doente, para passar na perícia. Sangue de Jesus. Como que é isso aqui? Aí ele foi orar. Aí ele, Senhor, cura a irmã. Não, Senhor, não cura não, porque ela não quer ser curada. Senhor, aumenta a doença, aumenta a enfermidade, porque ela quer passar na perícia, Senhor. Então tem gente, pastor, que negocia a cura por causa de recursos. Tem um amigo do meu, para o senhor ter noção, tem um amigo do meu pai, que ele quis dar um desperto. Ele queria passar, ele queria se aposentar pelo INSS. É claro que tem pessoas, não estou generalizando, né? Existem pessoas que realmente têm problema de saúde, né? Perder o braço, perna, alguma coisa. Eu entendo, mas eu estou falando de pessoas que provocam isso para adquirirem algo. Esse amigo do meu pai, pastor, ele queria de alguma forma se aposentar, ele não tinha problema de saúde. Aí o que ele fazia? Toda vez antes dele ir no médico, ele ia lá e pegava uma colher de sal e mandava para dentro. A pressão... Quando ele chegava na consulta, o médico olhava e falava, não, tá tudo ok com a sua saúde. Pressão ok, tá tudo certo.
Quando chegava em casa, a pressão dele estava quase explodindo. Ele fez 1, 2, 3, 4 vezes. Só que toda vez que ele ia na consulta, estava ok. Quando ele chegava em casa, ele começava a sofrer aquilo que ele produziu antes. Com o intuito do quê? De se aposentar. Sabe qual foi o resultado dele, pastor? Morreu. Ele causou algo para tentar conseguir algo. Ou seja, o cara não tinha problema, mas tentou gerar algo para conseguir um benefício que no final levou ele à morte. Sim. Então, perceba, a gente enfrenta de tudo quando se refere à cura. Pessoas que não ensinam a verdade, pessoas que tentam gerar doenças e enfermidades dentro de si, né? Pessoas que chamam doenças e enfermidades para si. Eu vou sair ali, eu vou ficar doente. Querido, Deus responde fé. Eu aprendi isso. Deus responde fé. Se eu creio que Deus põe enfermidade, eu vou viver aquilo. Eu estou crendo errado, mas eu vou viver aquilo, porque Deus responde fé. Né? Tem gente, pastor, que crê que Deus envia demônio para te atormentar. Tem gente que fala, não, Deus, eu vi uma vez, olha, Deus mandou esse demônio aqui para me tratar. Eu falei, ué, que história é essa, meu irmão? Não foi. Deus falou comigo. Falei, Deus falou que vai mandar o diabo aí para poder tratar você? E o que ele tá tocando? Ele tá tocando as minhas finanças. Falei, como que tá a sua vida de oração? Eu nem tô conseguindo orar mais como antes. Eu falei, Deus tá te tratando, né? Então são pessoas que, sabe, pastor, de verdade, eu não entendo. Tá nas escrituras, tá claro, mas parece que tem um bloqueio. E a palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Mas por que muita gente não vive de verdade o que está nas escrituras? Porque para você viver, você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que você um dia edificou. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Deus vai desconstruir muita coisa. Deus ele vai abalar muitas coisas dentro de nós. Então, por muito tempo, a gente é ensinado que o caráter de Deus é de uma forma. Até tal assunto. Deus prospera, eu creio, glória a Deus, aleluia. Deus salva, creio. Deus restaura casamento. Hoje tem gente que acha que não, né? Antes, quando você falava de restauração, de aliança, casamento, as pessoas, não, vamos orar. Hoje as pessoas olham e falam, não, Deus não quer que eu sofra. Mas será que foi Deus que... Né? Então, às vezes a gente dá bola fora e a gente quer culpar Deus de algo. Então, na cura, a gente enfrenta muito isso. Só que, queridos, Deus é um Deus que realmente trouxe a cura através do Senhor Jesus. Jesus fala, vão e cure os enfermos. Você não vai ver os discípulos dizendo, olha, peraí, Deus não cura. Eles curavam os enfermos. Deus ele não parou de curar. Jesus não parou de curar. Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele não vai mudar. O que muda somos nós. Essa é a verdade. Nós que mudamos. Nós que temos colocado limitações. Nós que temos que colocado barreiras. Quando eu vou ministrar cura, pastor, a primeira coisa que eu faço, antes de impor as mãos sobre os irmãos, é: agora você vai gerar arrependimento por toda palavra de maldição que você liberou sobre a sua vida. Quando você diz que foi Deus que colocou, pastor, só nesses momentos, tem pessoas que começam a cair endemoniadas. Tem pessoas que começam a chorar, de se esgoelar. Tem gente que não consegue nem falar, né? Exatamente. Aí, algumas eu pergunto, o que você sentiu? Aí ela pega e fala, não, eu senti, eu vi eu mesmo parado na minha frente. E eu estava tirando as minhas próprias correntes. E essas correntes eu tinha colocado. Quando uma pessoa me falou isso, eu falei, como é que é? Me repete essa experiência. Aí ela pegou e veio e falou, olha, eu sofro com tal problema já faz 10 anos. E na hora que você falou para mim pedir perdão, eu me vi. Eu vi nessa corrente, na hora de encaixar o nome da doença, e eu via eu colocando essa corrente em mim mesmo. Não foi o diabo, não foi Deus, fui eu que estava colocando. E eu vi uma voz dizendo bem assim, você se aprisionou. Mas agora eu estou liberando sobre você o livramento. Eu estou te livrando disso. E aí o que acontece? Aquela mulher, ela vê as correntes sendo arrancadas dela. Só que não era um anjo que ela arrancava.
ela mesma tinha colocado e ela mesma estava o quê? Arrancando dela. Então tem pessoas que estão sendo presas a doenças, a enfermidades, porque elas estão lançando sobre elas. Eu digo assim, pastor, pode vir um Benihim da vida, pode vir um anjo, pode vir um Senhor Jesus. A palavra diz que o que você ligou na terra será ligado no céu. Se você crê que Deus ele põe enfermidade, que a doença que você está vivendo hoje, aprisionada, foi Deus que colocou, o anjo não tira, Jesus não tira, o ministro não tira, por quê? Porque a sua convicção está errada, a sua fé está errada. Sabe, o que falta realmente hoje no corpo é pessoas que ensinam, não só ministros. É muito bom você orar e ver pessoas curadas, mas e depois? Por que elas voltam a ficar doentes? Por que a doença volta e às vezes pior ainda? Por causa da falta de fundamentos. Existem pessoas que nós ministramos cura, elas são curadas, mas aqui, ó, continua acusando que ela está doente. O que é isso? Falta de fundamentos. Tem pessoas que se acostumaram com a doença. Tem pessoas que usam doenças e enfermidades para ser status para ela. Aí quando a gente começa a entender isso, pastor, a gente começa a perceber o quê? Quando tiver o tempo aí, você me avisa, pelo amor de Deus. Não, deu 1 hora agora. Deu 1 hora, mas pode ir. Então o que acontece? Você falou algo agora muito forte. Virou moda agora os crentes ficar doentes e chegar no pronto-socorro e tirar fotinha selfie. Deus está no controle. Tomando soro, doente no hospital, Deus está no controle. Como se fosse uma coisa bonita, pastor. Agora eu vou te dizer algo. Hoje em dia, você vai ver as pessoas disputam quem mais teve Covid. Sangue do Covid. Quantas vezes você pegou Covid? Eu peguei 3 e você? Eu peguei 7. Eles se alegram na quantidade que eles pegaram. Né? Eu comentei com vocês lá no dia, quando eu comecei a ouvir falar sobre o Covid, que eu vi uma notícia que o cientista falou o seguinte: olha, muitas pessoas vão estar trancadas dentro de casa, vão estar escondidas e mesmo assim elas vão pegar Covid por causa do medo. Elas vão começar a falar e elas vão pegar por causa de sem ter contato. E aí eu parei e falei, opa, a palavra já diz. Pensa em maldição, vida e morte está no poder dele. Quantas pessoas se trancou dentro de casa, não falou com ninguém e pegou? É verdade. Porque o medo quem estava na rua não pegou. E quem saiu não pegou. Exatamente. Por exemplo, quando eu ouvi isso, eu automaticamente ativei meu nível de fé. Cada um tem uma medida de fé. O meu nível de fé era aquele. Eu falei assim, Deus, eu vou estar com pessoas que têm Covid. Eu vou sentar com pessoas, eu vou conversar, eu vou orar por pessoas, eu vou estar ali junto com pessoas. Eu não vou pegar, minha esposa não vai pegar, minha família não vai pegar. Teve um momento que nós tentamos, tem gente que vai dizer irresponsabilidade, querido. Poderia ter sido? Sim. Mas eu estive sentado com pessoas que meia hora depois descobriu que estava com Covid. E a gente não pegou. Eu tive que fazer um exame porque eu trabalhava numa empresa e a esposa do meu ex-chefe estava grávida. Eu falei assim, ó, a gente vai lá, tudo bem, não tem problema, eu faço. Mas eu vou dizer para vocês, a gente não tem. Eles só vão gastar material à toa. Mas não, mas vamos lá, porque né, não sei o quê. Eu falei, a gente não tem. Eu liberei uma palavra no mundo espiritual. Não, mas falei, eu liberei uma palavra, acabou. O que vai ficar é a palavra que eu liberei. Eu criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé, diz a palavra. Passou, a gente chegou lá, fez o exame, deu negativo. E as outras pessoas com Covid. Mas é o super Caio? Não, é a fé. A palavra diz o seguinte: a vitória que vence o mundo é a vossa fé. Então o que vai me fazer avançar é a minha fé. Então eu declarei no mundo espiritual, as pessoas não entendem isso. O mundo espiritual, ele se move por palavras. Nós seremos julgados não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós falamos. O mundo espiritual, ele é movido por palavras. Aquilo que eu digo é aquilo que eu vou viver. Se eu declaro, eu vou sair daqui, vou ficar. Por exemplo, muita gente falou assim: pastor, o senhor vai gravar 4 podcasts, vai ficar sem voz. Olha só, vai ficar sem voz, vai chegar lá, não vai conseguir nem falar, porque você vai pregar de noite, você vai. Não, tua voz não vai aguentar, vai ficar cansada, vai ficar rouca, vai ficar. Todo mundo.
E falando. Teve um momento que aquilo quis entrar. Eu falei, Jesus, não, peraí. Não, minha voz vai voltar igual a voz de trovão. Vai dar tudo, eu não vou ter problema nenhum. Não, mas se pegar vento frio, não sei o que, o tempo que lá tá frio, aqui tá calor. Eu falei, não, vou pegar. Não vou ter problema na minha voz, vai ficar normal. Eu vou voltar ainda, vou continuar falando de boa. Então, o que eu permito entrar dentro de mim? Porque ou eu fico com o que a palavra diz, ou eu fico com aquilo que os outros dizem. Tem muita gente que se apoia na fé dos outros. Em alguns momentos é bom. Sim, vai ter momentos que nós não temos fé. Por exemplo, vai ter momentos que eu vou olhar assim e falar, pastor, não tenho fé para isso. Aí ele vai chegar e falar, eu tenho. Aí eu me seguro. Mas tem muita gente que está aceitando e posicionando a sua fé em palavras que, ao invés de gerar vida, está gerando morte. Ao invés de gerar bênção, está gerando maldição. Por isso que a gente encontra barreiras para que pessoas sejam curadas. Então nem tudo, querida, é o diabo ali. Tem coisa que é a gente mesmo que está chamando. Às vezes a gente mesmo que está... eu não vou liberar perdão porque o fulano de tal fez algo contra mim e não me pediu perdão. Querido, eu aprendi uma coisa com o Senhor. Eu tenho aqui uma garrafa de água. Aqui dentro tem água. Essa água ela é para saciar a minha sede. Quando eu não libero perdão, essa água é como um veneno. Que eu vou tomando aos poucos, todo dia. Ao invés de eu beber algo para saciar minha sede, eu estou tomando veneno. Isso vai matando por dentro, de forma silenciosa. Quando eu vou ver, quando eu me atentar para algo, já vai estar crítico. Assim a falta de perdão. É assim que o câncer começa. Mas quando eu libero perdão, não. É como se de fato eu estivesse bebendo água purificada. Ela vai limpando. Ela vai purificando. Tem pessoas, pastor, principalmente pais, que já lançam maldição sobre a vida do filho. Sua avó teve esse problema. Se você fizer isso daqui, você também tem. Se você fizer isso daqui, você vai pegar. Porque isso daqui são maldições que muitas vezes os pais não entendem, mas os pais, eles têm uma graça de Deus para liberar bênçãos. Só que tem muitos que estão liberando ao contrário. Pais são liberadores de destino. O Senhor vai ver nas escrituras. Chega lá as 12 tribos de Israel, o que ele faz sobre cada filho? Libera uma bênção. Libera um decreto. E aquilo que foi liberado, eles vivem. Então tem muitos pais que estão vivendo ao contrário. Ao invés de liberar bênção, eles liberam maldições sobre os filhos. Ao invés de abençoar, eles estão liberando a morte. Estão colocando os próprios filhos em cativeiros espirituais, sendo que eles têm poder para liberar, para dar destino, para liberar um novo tempo. Então, o mundo espiritual, ele é real, querido. Só que Jesus já levou na cruz, mas eu preciso quebrar todo impedimento, toda barreira, toda limitação, toda resistência. Porque senão é muito fácil eu só dizer assim, olha, seja curado. E as brechas que eu estou deixando, como é que fica? Tem? Então tem pessoas que elas são curadas hoje, passa um minuto, ela sente a mesma dor. E aí ela pega e fala bem assim, eu achei que tinha sido curado, não fui. Pronto. Você abriu espaço para que o diabo te toque de novo. Eu, pastor, eu desenvolvi um nível de fé que quando eu me corto, coisa minha, eu começo a declarar, pare de secar, pare de sangrar, fecha agora, na hora para. Eu estava ajudando um pastor amigo a levantar uma mesa de vidro e eu falei assim, cara, isso daqui não é uma boa. Levantar o vidro de uma mesa pesada, um trincado, já era. Na hora que a gente virou assim, pastor, a mesa quebrou de ponta a ponta. Sabe onde é que ela foi parar? Na minha coxa. A ponta entrou assim, ó. Quando eu olhei, que eu vi aquele sangue escorrendo, que a gente tirou a mesa, eu só vi um buraco. Tem aqui a cicatriz. Só vi um buraco, tamanho da entrada do dedo aqui, assim, ó. Tinha entrado lá dentro. Eu olhei para ele e falei, não, eu só preciso sentar. Sentei, ele, quer água? Eu falei, não. Em nome de Jesus, para de sangrar agora. Em nome de Jesus, para de sangrar agora. Seja restaurado. Nem nada afetado. Agora, seja restaurado. Seja restaurado. Olharam assim e falaram, tem que dar ponto, porque ficou um buraco, de fato. Eu falei, volta pro lugar. Pele se restaure. Vamos, volta pro lugar. Naquela noite, o máximo que eu fiz foi limpar ali. Não passei pomada, não passei nada. Pastor, 2 dias depois, cicatrizado. Meu nível de fé. Era o meu nível de fé. Então existem coisas que a gente precisa desenvolver
o nível de fé. Então tem pessoas que ela tem dores que ela fala bem assim, dor em nome de Jesus, saia. Dor de ouvido, dor nas costas, dor de cabeça. Ela tem um nível de fé para aquilo. E quando ela libera o comando, ela é curada. Só que a gente precisa continuar crendo naquilo que a palavra diz. Por que muitos ministros de curas morreram doentes? Já parou para analisar isso, pastor? Eu tenho um livro aqui chamado Generais de Deus. Os evangelistas de cura. Eu te pergunto, qual que foi o final da maioria desses homens? Morreram do quê? De doença. De doença. E com doença. Aí você fala, mas não era um ministro de cura? Sim, eles criam que Deus curava através da vida deles, mas eles nunca edificaram fé na cura para eles. Essa é a diferença. Quando você fala de cura divina, você está falando de você crer naquilo que Deus disse a seu respeito. Então é muito fácil eu ter fé para curar alguém, no nome de Jesus. Mas e para mim ser curado? Fica à vontade, só vou pegar um aqui, pode ficar à vontade. Amém. E para ser curado, então o que eu preciso? Eu preciso edificar a minha fé naquilo que Deus diz a meu respeito. Naquilo que o Senhor fala a meu respeito. Vocês conseguem entender, irmão? Então não é só ler as Escrituras, mas é fazer dela uma verdade. É fazer dela uma verdade. E isso o Senhor tem me ensinado já faz anos, não foi de uma hora para outra que eu aprendi. Faz mais de 10 anos que eu mergulho nessa realidade do ministério de cura. Então as primeiras coisas que Deus começou a destravar antes de começar as manifestações foi exatamente o quê? Os fundamentos. Entenda uma coisa, se você tiver alicerce, se você tiver fundamento, você sabe como se posicionar. Entende? Então hoje, se vier um ateu, se vier alguém que não crê na vontade de Deus acerca da cura, isso não me move. Por quê? Porque eu tenho convicção daquilo que Deus já falou. É igual o pastor, se alguém chegar para ele e falar assim, olha, sobre libertação, isso daqui não é verdade, isso daqui não é. Ele não vai se abalar. Por quê? Porque está nas Escrituras, ele tem fundamento. Quem não tem fundamento, segue qualquer coisa. Né? É igual paternidade, igual aliança. Uma hora ele anda com um, outra hora ele anda com o outro. Passou outro dia, durante a semana, 7 dias da semana, ele teve 7 coberturas espiritual. Por quê? Porque ele está seguindo alguma coisa, mas não tem fundamento. Então, na cura, o que prevalece é o fundamento, porque o fundamento traz a manifestação. Eu tenho uma pergunta aqui que chamou a atenção. É possível crer e ter fé sobre a cura na vida de outra pessoa na rua? Não, Sim. na rua? Não. Ao invés da sua. Não, mas não na sua. Entendi, na Sim. rua. É o que muita gente tem. Porque o que acontece, pastor? Tem muita gente que crê que Deus vai usar ela para outra. A gente é ensinado isso. Muitas vezes a gente foca só nisso. Olha, Deus vai te usar para tocar pessoas. Mas a gente não é ensinado. Deus vai usar você mesmo para que você seja curado. Pastor, e aquela teoria? Eu nunca aceitei na minha vida. Sim. Deus já me usou muito na cura, mas nunca aceitei. A pessoa fala assim, para Deus te usar na cura, primeiro ele vai provar você na enfermidade. Já vi muitas pessoas falar isso aí. Na minha, não, eu não aceito isso, não. Então, para você ressuscitar alguém, Deus vai matar você primeiro. Então, para Deus libertar alguém, para Deus te usar para libertação, primeiro ele vai te enviar para o inferno, te deixar aprisionado, depois ele vai te libertar e falar, olha, agora que você tem experiência, agora você tem autoridade para isso. Faz sentido? Não faz sentido. Tem muita coisa, querido. Esse é o problema, pastor, que tem muita gente ouvindo muita coisa e não peneirando o que é verdade. Tem muita mensagem, tem muito ensino contaminado. E aí todo ensino que gera, uau, aquela explosão que você fala assim, meu Deus, e parece ser algo difícil, as pessoas aceitam. Quando elas não entendem que o evangelho é simples, porém poderoso. Cara, Jesus era tão simples que ele se misturava no meio do povo e precisava mostrar, sinalizar, ajuda as pessoas a dizer, ó, esse daqui, ó, é esse que eu vou dar um beijo, esse daqui que é Jesus. Não faz sentido isso. Primeiro você vai ficar doente para depois eu trazer cura para você. Primeiro eu vou... Senão vai fazer assim, ó, então, para você restaurar casamento, primeiro eu vou fazer você trair sua esposa ou seu esposo, mas fica tranquilo, você não está pecando, eu só tô te ensinando, né? Aí, agora eu te tirei disso. Agora você tem autoridade, não faz sentido.
Eu vou usar você para matar alguém. Ah, você matou? Aprendeu como é que é? Viu? Esse é o sentimento de quem mata essa pessoa. Não faz sentido. Né? Vou te levar para fazer pacto com um chifrudo. Agora eu vou te arrancar de lá. Esse é o que acontece com quem não faz, gente. Não faz. Tem muita coisa que é ensinado por aí que não faz sentido. De fato, pastor, é claro que Deus pode usar a história de pessoas que foram resgatadas daquele lugar. Aí é diferente, que são os testemunhos. Ah, a pessoa viveu isso, mas ela não tinha Cristo. Agora a palavra diz que Deus não tenta. Aí Deus vai te levar para ser tentado. A palavra diz que nós somos tentados pelas nossas próprias vontades. Não é a vontade de Deus, pelas nossas. É diferente. Muito forte. Pastor, né, hoje, pessoal, o pastor Caio Aras, ele tem conteúdo para 3, 4 horas aqui. Só que hoje eu tenho compromisso. Então, eu vou fazer 1h30. Se você quer orar por cura, o que você quer fazer agora? Aí nós vamos marcar a parte 2. Não, isso aqui não dá. Olha, 1h15 voou, parece que não começou agora. Tem que fazer uma imersão. Tem que fazer uma imersão. É muito conteúdo, mas que chaves poderosíssimas. Pessoal, vocês têm que compartilhar essa live aqui com quem está enfermo, com essas pessoas que acreditam que a enfermidade vem de Deus na vida dele, que é da vontade de Deus. Entendeu? Deixou chaves poderosas, principalmente essa de se arrepender das enfermidades e das maldições que você lançou sobre você. Talvez você não está sendo curado por causa disso, né, pastor? Exato. Ó, o pastor Jonas colocou ali, tem que fazer uma live vigília. É verdade. Pior que a gente faz, pastor, e dura, hein? 3, 4 horas de live e vai. Sim. Não, se eu não tenho compromisso, nós ia estender aqui, porque o povo fica, tem 430 pessoas. O povo quer. Só que eu marquei com o pastor Caio e eu já tinha compromisso. Sim. Mas nós vamos marcar outro. Tá bom, pastor? Não, nós vamos ser fiel ao tempo que nós temos aqui. Nós vamos até 1h30, aí você tem liberdade aí. Você quer orar? Você quer... Não, vamos orar para a gente respeitar esse tempo aqui. Né? Igual Sim. A gente fala, eu vou respeitar o tempo, porque senão o pastor não me convida de novo. Né? Meu Deus, né? Eles falavam isso das igrejas, né, pastor? Não, vou encerrar aqui, porque senão o pastor não me traz de novo. Vamos lá. Irmãos, você que precisa de cura, tá? Talvez nós temos aqui 400 e poucas pessoas. Talvez eu não consiga ler tudo que você precisa. Mas, nesse tempo, você que precisa de cura. Essa frase que colocaram aqui, as pessoas morrem de alguma coisa. As pessoas morrem. Né? Mas não de doença. Não é, a vontade de Deus não é que você morra de doença, não. Teve um rapaz que falou assim, Caio, todo mundo morre de alguma coisa. De alguma doença. Eu falei, não. João morreu de velhice. João não morreu doente. Então, se a pessoa colocou o fone no ouvido, não prestou atenção no semáforo, o carro atropelou, foi Deus que quis que ele morresse assim. E com doença ainda, né? Então, queridos, tem coisas que a gente tem que entender. Morrer de alguma coisa, vai morrer. Mas tem morte que não tem... Ó, a vontade de Deus é que seu fim da vida seja de velhice e dando frutos. Toda vida que é abortada antes do tempo não tem a ver com Deus. Olha aí. Entende? Não tem a ver com Deus. Tem muita gente que tá... Billy Graham morreu de doença? Não sei, querido. Não sei. Vamos lá. Você que precisa de uma cura. Rapidinho, gente. Nós temos 12 minutinhos. 11. Coloque aí nos comentários. Escreva aí. Tá? Escreva o nome do problema que você precisa que seja destruído hoje no nome de Jesus. Preciso de cura de cegueira, de surdez. Coloque o nome aí, tá? Esse é o momento. Caio, por que colocar o nome? É para você aprender que vai ser a última vez que você vai ver essa doença no seu corpo. Então você já está aqui escrevendo testemunho aqui, olha. Isso daqui eu preciso que seja destruído. Você está liberando uma sentença aqui, nós vamos orar. Então, coloque aí em nome de Jesus. Eu creio no poder curador. Eu creio que nós teremos testemunhos aqui de cura agora. Tá? Eu creio que passou aqui no mínimo 300 pessoas aqui vão ser curadas. Eu creio. Eu concordo. Das que estão aqui ao vivo. Basta você crer.
Amém? Que você precisa decidir que no seu coração, primeira coisa, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que cura, que doenças e enfermidades não provêm do Senhor, mas que doenças e enfermidades é um meio de cativeiro de Satanás. Satanás está tentando me aprisionar com isso. Hoje eu entendi que esse cativeiro vai cair por terra no nome de Jesus. Tem muita gente que acessa depois gravado e ele é curado e liberta ali, pastor. Sim. Tem muitos testemunhos aqui já. O poder do Senhor, ele não para de fluir. Olha aí quanta gente enferma, pastor. Olha o Meu tanto. Deus. Se eu sabia que vou ser generoso com a minha porcentagem, que 90% das pessoas que se encontram doentes, elas estão dentro da igreja e creem que um Deus, declaram que creem em um Deus que cura, mas elas não são curadas? É verdade. Qual que é a maior prisão do inimigo hoje em dia? Doenças e enfermidades. Olha quanta doença. Olha quanta pessoa enferma. Precisando de cura. Agora nós vamos reverter esse quadro, queridos. Tanto de enfermidade, tem um tanto de pessoas enfermas, vai ser o tanto de pessoas que vão ser curadas. Amém. Vamos orar então. Você que já colocou aí, eu quero que você apenas feche os seus olhos e você receba. Eu não quero que você ore comigo. Por quê? Você teve a vida toda para orar. Agora você tem que aprender a receber. Pai, em nome de Jesus, te damos todo louvor. Não existe ninguém maior que o Senhor aqui nesse lugar, Pai. Sem ti, nada podemos fazer. Pai, no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória, eu quero ministrar agora, em nome de Jesus, sobre a vida dos teus filhos e filhas agora. O poder curador do Senhor, todo espírito de enfermidade, todo espírito de opressão, todo espírito de aflição, eu te dou uma ordem agora. Saiam. Eu te repreendo em nome de Jesus. Toda garra, toda raiz de enfermidade, de opressão, de aflição, sejam destruídas em nome de Jesus agora. Se você precisa liberar perdão e Deus te trouxe na sua mente a necessidade de liberar perdão nesse momento, comece a liberar perdão. Pai, todo acesso a doenças, a enfermidades no corpo dos seus filhos, eu destruo agora em nome de Jesus. Eu digo ossos, nervos, músculos, ligamentos agora. Todo o seu corpo, da ponta dos pés à ponta da cabeça, sejam curados agora. Sejam restaurados agora. Tumores sejam destruídos agora. Câncer, toda célula cancerígena, eu te dou uma ordem agora. Retroceda. Tudo aquilo que foi afetado seja restaurado. Toda célula cancerígena seja destruída agora. Em nome de Jesus. Pedras no rins, eu te dou uma ordem agora. Pedras nas vesículas, eu te dou uma ordem agora. Sejam expelidas do poderoso nome de Jesus. Vai ter pessoas aqui que elas vão sair correndo para ir no banheiro. Deixa fluir, querido. Não segura. Pai, nós te damos todo louvor agora. Tumor, câncer, seja expelido agora. Todo caroço seja destruído. Toda via respiratória seja restaurada agora. Ouvidos, abra-te. Efatá, escute perfeitamente, de perto e de longe, perfeitamente. Em nome de Jesus, vistas, efatá sobre você, receba o poder de Deus, comece a enxergar perfeitamente todos os movimentos sem dores agora, todos os movimentos restaurados agora, que o poder do Senhor te toque agora, da ponta da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem agora, corpo, seja restaurado. Você que está na cadeira de roda, você que não consegue andar, levanta e anda agora em nome de Jesus. Levanta e anda agora em nome de Jesus. Faça o que você não podia fazer. O poder do Senhor está operando no seu corpo agora. Coluna seja alinhada. Coluna seja restaurada agora. Receba o poder de Deus sobre todo o seu corpo agora. Em nome de Jesus. Totalmente curado. Doenças que você não identificava o nome, não sabia o motivo. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem agora. Saia da vida dessa pessoa. A unção do Senhor está vindo sobre você. E a unção, ela separa tudo. Quando a unção vem, o inimigo não permanece mais. Que a unção do Senhor te envolva agora. Que todo decreto de doenças, de enfermidades sejam destruídos. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, algum parente de vocês que está em coma,
Eu dou uma ordem agora. Sai desse lugar em nome de Jesus. Torna a vida, receba a Zoe, a vida de Deus agora. Em nome de Jesus, receba a vida de Deus sobre o seu corpo. Eu te declaro agora restaurado no poderoso nome de Jesus. Eu abençoo o seu corpo para a glória de Deus. Amém? Você que foi curado, você que estava sentindo dor, você que tinha caroço, você que tinha alguma limitação, algum problema, e você já percebeu a cura, coloca aqui nos comentários. Deixa eu só falar algo aqui rapidinho, pastor. Existem pessoas que elas estão curadas instantaneamente. Milagre de cura acontece na hora. Existem pessoas que elas são curadas no processo de cura, ou seja, elas começam a ser curadas agora e a cura se manifesta por completo depois. Existem pessoas que elas não sentem nada no corpo agora, mas passa um dia, passa 1 hora, 2 horas, no dia seguinte ela está totalmente curada. Queridos, nós liberamos o poder de Deus sobre a sua vida. Creia. Amém? Se você foi curado, coloca aí, eu fui curado de tantas coisas e sofria tanto tempo. Amém? Você que foi curado, coloca o nome da doença que você tinha e há quanto tempo você sofria dessa doença. Quando eu estava falando isso, pastor, eu via algumas pessoas com obra de feitiçaria. Deus vai fazer você expelir agora. Eu via uma obra como se fosse várias agulhas, e era como se fosse uma bola de cabelo com agulhas. Deus está libertando pessoas aqui agora, em nome de Jesus. Olha só, eu senti. Teve uma pessoa que disse que sentiu dor no joelho. Seja curado agora em nome de Jesus. Tem alguém que vomitou, coloca aí, eu vomitei. Você que vomitou, sentiu pontadas, ânsia. Se você sentiu a dor sair de um lugar para o outro, olha só, eu não achei mais o caroço no seio que estava lá há 1 ano. Olha só, pastor Ellen. Eu não achei mais o caroço no seio que estava lá há 1 ano. Fui curada. Glória a Jesus por isso. Deus é bom. Estava com dor nos pés, não está mais, ó. Uau. Nasci com cataratas, estou curado em nome de Jesus. A dor que estava no meu seio parecia uma facada. Olha aí. A dor sumiu, Maria, me diga aí. Faz o que você não fazia, né, pastor? Começa a fazer os movimentos que você não podia fazer, era limitado. Exatamente. Amanhã eu creio que eu vou ver muito testemunho. Tem gente que ele tá agora, daqui a pouco, né? 10 minutos, 1 hora depois, ele ué, sumiu o caroço. Nossa, eu não tô podendo andar. Porque né, não tem tempo para né, todos expressar. Mas eu creio que amanhã aqui vou ter muitos testemunhos contando. Olha aí, ó, aqui. Zumbido desapareceu. A irmã que estava com dor, a Maria, a dor dela sumiu. Olha só quantas pessoas sendo curadas. Queridos, a palavra diz que quando os discípulos pregavam a palavra, o evangelho, anunciavam a Cristo Jesus e a cooperando com eles, através de sinais visíveis. É o que está acontecendo aqui, querido. Sim. Os sinais testificam a palavra. Vai colocando aí, vai comentando aí. Nós temos 2 minutos. Coloque aí. Amém? Você que foi curado, talvez você não vai conseguir colocar aqui no chat, ao vivo. Coloque nos comentários abaixo. Diga lá, olha, meu nome é fulano de tal, eu sofria de tal coisa há tantos anos. Meu esposo começou a tossir sem parar. É libertação. Olha só, estava sentindo dor no rins desde de manhã. Depois a oração passou. Aleluia. Vai urinar as pedras, que eles falou, vai urinar as pedras. Na hora que você for no banheiro, em nome de Jesus. Na hora que você for no banheiro, você só vai sentir uns barulhinhos caindo no. O que isso? É as pedras. Tira uma foto e manda pra gente das pedras, tá, irmão? Passa novamente as suas redes sociais aí, tem gente que entrou agora. Pastor, a minha rede social no Instagram é @Caio Aleph, tudo junto com K, tá? Caio Aleph. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para o pessoal procurar certinho. Eu não sei se o pastor Jonatas está aí, se ele conseguir colocar para mim. Deixa eu ver aqui. @Caio Aleph. Caio com K. ALEF. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, na hora da oração, pastor, tem gente que sentiu pontadas na vesícula. Que o poder de Deus tocou. Eu falei de pedras na vesícula, né?
Queridos, eu coloquei, @Caio Aleph, esse é o nosso Instagram, tá? Me ajude lá que Deus vai abençoar, nós vamos alcançar muita gente para serem curados e ativados. Esse daí também é o nome do nosso canal. Se você colocar @Caio Aleph, você vai encontrar também. Pessoal, depois vocês procuram a enfermidade, anota, não senti mais, o caroço sumiu. Procura disso. E amanhã vocês testemunham aqui, testificam aqui. Pastor Caio Aleph vai voltar de novo. Trouxe para nós aqui um ensinamento poderoso. Que ensinamento poderoso. Né? Quem acompanhou, quem não assistiu, vai no começo aí, pessoal, vai ficar gravadinho. Compartilha, porque olha, foi um fundamento forte. Vai quebrar aí esses paradigmas aí, né, pastor? Esses jargões que as pessoas deixou aí. Você vai ser liberto e curado no nome de Jesus. Foi forte. Tem gente pedindo para repetir de novo o @. Caio Aleph, Caio com K. Amém? Se você colocar assim, cura Caio Aleph, pode ser até com C. Você vai encontrar aqui no YouTube nosso, mas é @Caio Aleph. Pastor, posso aproveitar aqui, só para compartilhar algo? Nós desenvolvemos um material aqui voltado para essa área de cura, para quem deseja não só ser curado, mas para quem deseja também fluir no ministério de cura. Exatamente. Eu ia deixar esse material com o senhor, um desses com o senhor, acabei esquecendo. Depois o senhor me manda aí o seu endereço, que é o nosso livro de cura. Amém. Na hora da correria, eu esqueci de deixar com o senhor tanto de cura como de sonhos. Depois o senhor me manda no privado que eu vou te mandar aí. Chegar para você e pro... É o Rafael. É Rafael, né? Rafael, isso, vou mandar para vocês aí de presente. Amém, querido? Então, nesse material a gente fala sobre cura. A gente fala das barreiras, das limitações, dos anjos de cura, né, espírito de enfermidade. Em breve a gente vai fazer de novo aqui a parte 2 com o pastor. Qualquer coisa a gente entra no espírito de enfermidade, fala de dons de curar. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Hoje foi limitado, né? 1h30, parece que foi meia horinha só. Né? Grande ensinamento. Passou voando, hein? Passou voando. E olha aí, o povo fica. Aqui tem muita gente que termina o horário, vai trabalhar, né? Mas tem muita gente que fica. Pastor Caio, muito obrigado, tá bom? Por ceder esse tempo, trazer esse ensinamento poderosíssimo. Sábado, pessoal, dia 7, está liberado pelo Durmicast. Pastor Caio falando de cura, né? Trazendo para nós ensinamentos, experiências fortes lá. Em nome de Jesus, tenho certeza que vai ser bênção. Pastor, então até a próxima. E eu creio que antes de findar o ano, estamos juntos no evento aqui em São Paulo, de cura, libertação, milagre. Agora com mais tempo, né? Pra gente ter comunhão, que foi tudo rápido demais. Foi tudo rápido. Vai ser bênção, vai ser bênção. Mas Deus sabe o que faz. Aí, abre outra live. Parte 2. Tem uma pessoa perguntando do livro. Querido, chama a gente na rede social. Aí eu passo para vocês tudo certinho como que funciona. Maravilha. Bem, eu acho que é isso, né, pastor? Por hoje. É isso aí. Maravilha, pastor. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Eu que agradeço. Deus continue abençoando seu Deus abençoe. Precisando, estamos aí. Estamos juntos em prol do reino. Deus abençoe. Abraço. Amém. Tamo junto, guerreiro. Forte abraço. Tchau, pessoal. Deus abençoe.